antes do diácono, antes de trazer a ministração. Eu deixei para o dia certo. Porque é Ele que determina o dia, Ele que determina o momento, Ele que determina as pessoas. E hoje eu vim pela parte do Senhor. Gênesis capítulo 18, quando se encontraram, dirão: o Senhor cumprirá. O Senhor cumprirá. Glória a Deus. E assim está escrito a partir do versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta água. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalho e leite e um novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então se perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velho, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Somente eterno. Irmãos, essa passagem é uma passagem que nos fala de quando Deus lança uma promessa sobre a vida de Abraão, quando Deus lança uma promessa sobre a vida de Sara, e ainda eles já sendo velhos, sendo de idade avançada, eles ainda teriam um filho. E ali, como lemos, Sara riu já ser de idade avançada, porque pela ciência Sara era estéril, então ela não poderia gerar, porque pela razão ela já era de idade avançada e havia cessado os costumes das mulheres de gerar filho. E ela ri, desacreditando daquela promessa de Deus para a vida dela. E muitas das vezes assim somos nós. Às vezes desacreditamos daquilo que Deus tem para nós. Às vezes paramos de crer naquele Deus do impossível. Às vezes não cremos mais naquele Deus que um dia abriu o mar no meio para o seu povo passar. Às vezes a nossa fé não está tão alta naquele Deus que parou o sol para Josué lutar, naquele Deus que respondeu com fogo a oração de Elias. Às vezes desacreditamos das promessas dele, desacreditamos de quando Jesus outrora já dizia: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, dirá ao monte: erga-te daqui e vá para lá, e assim será feito. Às vezes acreditamos nessas promessas de Deus para nós. Às vezes acreditamos naquilo que Ele já nos prometeu. Como ouvimos muito Deus usando pessoas falando:
E você levará o meu nome pelos 4 cantos da terra. Só que às vezes as pessoas não saem do seu bairro. Às vezes as pessoas não saem da sua rua, não saem da sua cidade. Porque às vezes não acreditam na promessa. Às vezes ela olha para ela e fala: eu sou pequeno demais. Desacredita de uma coisa maior que Deus tem para ela. Assim desacreditamos muitas das vezes. Como sabe? Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus promete, nem a ciência como estava passada, nem a razão que estava para Sara, nem o falar dos homens, porque muitas das vezes pessoas vêm para nos desanimar. Muitas das vezes pessoas vêm para querer matar a nossa fé, falando: você não vai conseguir, você nunca vai chegar lá, vai ter que ralar muito, ralar muito. Nem o falar dos homens, nem a ciência, ainda que o médico venha falar: daqui 3 meses você irá morrer, quem decide a vida é dele. Às vezes a razão, a gente olha para frente e vê: eu não vou conseguir passar por essa prova, eu não vou conseguir vencer esses obstáculos. Mas esquecemos o Deus impossível que servimos. Ainda que a razão, ainda que a ciência, ainda que o falar do próximo, ainda que você venha pensar que a promessa de Deus não irá se cumprir, ela irá sim. Porque quando Deus promete, quando Deus fala, quem pode impedir o seu falar? Quem pode deter o seu braço forte? Porque a Bíblia nos diz: agindo Deus, quem impedirá? Irmão, quem impedirá o mover de Deus sobre a sua vida? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir as promessas dele para você? Quem pode impedir as bênçãos que ele tem para te dar? Ninguém, ninguém. Nada pode impedir o mover de Deus sobre a sua vida. Nada pode impedir. Aleluia. Mas muitas das vezes estamos assim como estava Sara, numa idade avançada. Irmão, como assim? Nós estamos numa idade avançada. Não é você 20 anos. Eu digo isso espiritualmente. Como assim idade avançada espiritualmente? Eu vejo uma idade avançada espiritualmente onde por nossas caminhadas olhamos para trás e vemos que por ela ficou um rastro de feridas. Nós olhamos para as nossas caminhadas e vemos um rastro de choro, um rastro de dores e de lamentos, um rastro de coisas que nos assombram nos dias de hoje, um rastro de feridas, feridas que não cicatrizam, marcas do passado que às vezes nos dá insegurança de tentar mais uma vez, marcas do passado que nos dá insegurança de acreditar mais uma vez, marcas do passado que às vezes nos dá insegurança de dar mais um passo para frente, com medo de aparecer em um vale, com medo de pisar e cair numa armadilha, e ir para dentro de um vale, passar pelo deserto. Às vezes marcas do passado nos assombram aos dias de hoje. A idade avançada é onde a lágrima percorre no rosto, no caminho que ela já decorou de cor. É onde a lágrima parece que ela mesma já trilhou o seu próprio caminho, aonde ela já marcou a sua passagem, é onde por diversas vezes ela já morreu. A idade avançada espiritualmente é quando tudo diz que não dá mais. Tudo diz: você não vai conseguir mais se levantar dessa cadeira, você não vai conseguir mais ir até o outro cômodo sozinho, você não vai conseguir mais caminhar sem uma ajuda. E por consequência da idade avançada, começamos a nos esquecer de muitas coisas. Nos esquecemos das coisas boas que o Senhor nos fez. Esquecemos dos grandes livramentos que Ele já nos deu. Esquecemos das vezes que Ele já disse não temas. Quantas vezes o Senhor já disse não temas para nós? Quantas vezes Ele já usou pregadores ou pessoas para dizer não temas para nós? Nos esquecemos que Jesus passou por nós, os pregos nas mãos, pregos nos pés, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, açoites. Pessoas humilharam Ele,
Pessoas inventaram coisas dele. Pessoas que cuspiram na face dele, bateram, humilharam. Ele passou por traição. Jesus, ele foi negado por um dos seus discípulos mais próximos. Jesus, o homem que estava sozinho, pendurado em uma cruz. Às vezes achamos que nossas dores são maiores do que a dele. Muitas das vezes esquecemos o dia que ele nos chamou. No dia que levantamos a mão e falamos: Senhor, eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador. Às vezes esquecemos daqueles primeiros cultos, sabe, irmão? Aqueles primeiros cultos que a gente parava e prestava atenção total no culto, que aquele arder dentro de nós ardia por inteiro. Às vezes esquecemos desses pequenos detalhes. Nos esquecemos do que muitos, como foram batizados no Espírito Santo, esquecemos daquele dia, onde o Espírito abalava as estruturas do corpo, onde a gente não via a hora de dar a hora do culto, a gente não via a hora de estar dentro da igreja, a gente não via a hora para chegar em casa e ler a Bíblia, a gente não via a hora de chegar uma sexta-feira ou um sábado para abrir um jejum. A gente procurava pregação em muitos lugares, na internet, visitava a igreja, ia na nossa, estava de manhã, estava de tarde, estava de noite. Às vezes nos esquecemos lá das nossas primeiras obras. Às vezes nos esquecemos quando o nosso coração entrava em chamas. Lembra disso, Deus? Às vezes, por consequência da idade avançada, os nossos olhos começam a diminuir a visão, não conseguimos mais enxergar direito. Aí não enxergamos mais as nossas promessas, não enxergamos mais o agir de Deus em nossas vidas, não enxergamos mais os grandes livramentos dia a dia que o Senhor tem nos feito. Nos esquecemos que o motivo de não sermos consumidos é porque o Senhor tem misericórdia de nós. Às vezes, pela consequência da idade avançada, perdemos um pouco da audição. Vamos ao culto, vamos ler a Bíblia, mas não ouvimos a voz de Deus. Quando procuramos em todos os cantos, mas não ouvimos mais, não sentimos mais a voz de Deus falar conosco. É assim como estava Sara, numa idade avançada. Muitas das vezes somos nós. Nos esquecemos, não ouvimos, não vemos, nos encontramos como se fosse uma cadeira de balanço, precisando de uma ajuda para levantar, uma ajuda para andar, com enfermidades que querem nos levar à morte. Quantas vezes passamos por quase morte espiritual, esgotamento espiritual? Irmão, você foi um esgotamento espiritual? Você está quase toda hora sorrindo, você evangeliza, faz isso, aquilo. Só Deus sabe os vales que já passamos. Mas isso é para a glória de Deus. Porque Paulo diz que através de muitas tribulações, mais nos importa entrar no reino de Deus. Se você está passando por um vale, é porque mais te importa entrar no reino de Deus. Se você estiver passando por uma prova, é porque mais vale para você entrar no reino de Deus. Mas irmão, estou no deserto e não vejo mais socorro. É porque o Senhor está preparando um caminho verde. Porque o salmista Davi já dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está preparando um pasto muito verde. Ele está preparando uma morada celestial. Ele está preparando uma mesa com banquete. Ele está preparando um maná no céu para você. Ele está preparando as promessas para a sua vida. Glória. Ele está apenas esperando o dia. Porque Sara e Abraão, ele havia prometido, dizendo: daqui a um ano. E passa-se um ano turbulento, pois nesse ano Sodoma e Gomorra tinha sido destruído.
Abraão e Sara foi morar em Gerar, aonde quem reinava era o rei Abimeleque. E em Gerar se cumpre o dia determinado por Deus, a semana determinada por Deus, o ano determinado por Deus. E adivinha, o Senhor visita Sara e Isaac nasce. Glória a Deus! O Senhor aleluia! Sara e a promessa se cumpre. Sara gera Isaac. Aleluia! Tudo isso com um ano de tempo que a promessa iria se cumprir. Quanto tempo você está esperando uma promessa de Deus na sua vida? Quanto tempo você está esperando o que Deus já tinha te prometido? Talvez 1 ano, 2 anos. Eu conheço um homem que ficou esperando uma promessa por 45 anos. Quando ia fazer 46, a promessa se cumpriu. Aleluia! Há quanto tempo você está esperando uma promessa da parte de Deus? Meu Deus! Mas irmão, eu não vejo nem sinal. Eu não ouço mais o dia que ela irá chegar. Eu até esqueci mais ou menos a promessa. Calma. No tempo determinado por Deus, no dia determinado por Deus, ela se cumprirá em sua vida. Ela se cumprirá em sua vida. Não desista da promessa que Ele tem para você. Não desista do que Ele te prometeu. A promessa irá se cumprir em sua vida. Ele é fiel para cumprir essa palavra. Glória a Deus. Mas, depois de um tempo de a promessa ter se cumprido, Isaac ter nascido, Sara ter gerado Isaac, que era a promessa de Abraão, Deus pede essa promessa para Abraão. Deus diz o seguinte: Abraão, Isaac responde: eis-me aqui, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão se levantou de madrugada, preparou o jumento, pegou 2 servos de Isaac, rachou a lenha e foi à terra de Moriá. Eu começo a imaginar, será que nós fazeríamos a mesma coisa? Quando ele ouviu que ele apenas se levantou, preparou tudo e foi, sem dizer um A, sem dizer um B. Será que se Deus pedisse o nosso melhor, a coisa a qual nós mais amamos, será que nós íamos obedecer dessa maneira? Será que a gente queria dizer: mas Deus, mas Senhor, não foi o Senhor que me deu? Mas por que a coisa que eu mais amo, a coisa que eu mais gosto? Será que iríamos como Abraão? Sem dizer nada, sem questionar nada, como tem um louvor que diz: questiona ou adora. Será que nós iríamos questionar ou obedecer? Complicado, difícil. Mas lá vai Abraão, velho Abraão, subindo o Moriá. Em um certo tempo, ele diz aos seus servos: fica aqui, eu e o rapaz, nós iremos, louvaremos ao Senhor e depois voltaremos. Os servos ficam ali, só Abraão e Isaac. E ele subindo ao Monte Moriá, Isaac faz uma pergunta a Abraão. Quando ele diz: meu pai, Abraão, eis-me aqui, meu filho. Está escrito na Bíblia: eis-me aqui, vírgula, meu filho. Ou seja, ele deve ter falado: eis-me aqui. Mas sabendo o que ele tinha que fazer, aquilo já doía o coração dele. Então ele diz: eis-me aqui, dá um respiro fundo. Meu filho. Isaac pergunta: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Lá vai Isaac responder uma pergunta tão difícil. Uma pergunta que deve ter cortado o coração de Abraão naquele momento.
uma pergunta que Abraão deveria ter se doído completamente por dele. E Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Chegando Abraão ao lugar designado por Deus, prepara o altar. Ele dispõe a lenha sobre o altar, amarra Isaac, depois deita Isaac sobre o altar, Isaac em cima das lenhas. E começa a imaginar a visão de Abraão, esse Isaac. Abraão deitando Isaac, passando como um filme diante de Abraão, lembrando aqueles momentos que ele viu, aquele primeiro dia que ele viu aquela criança nascendo. Ele vê o seu filho dando aqueles primeiros passos. Quando eu vejo alguns pais e as crianças pequenas descendo com uma cara meio de crianção, eu começo a imaginar o que ele está sentindo. Ele está sentindo um prazer imenso. Eu imagino Abraão relembrando esse momento, ver aquela criancinha lá aprendendo a andar, ele ensinando aquela criancinha a falar. Quando o pai ouve aquela criança dizer pela primeira vez, papai. Começa a imaginar Abraão lembrando disso. Mas ao mesmo tempo, depois eu tento ver o que Isaac imaginava. Deitado sobre a lenha, com as mãos amarradas, e o seu pai preparando as coisas para sacrificar ele. Começa a imaginar Isaac lembrando daquele que era o seu herói. Aquele qual, quando ele estava aprendendo os passos, quando ia cair, estendia a mão e o pai dele segurava ele e não caía. Quando ele tinha uma dúvida, saía correndo lá e perguntava ao pai dele: pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? E Abraão falava: é isso, é isso. Abraão ensinando Isaac a falar, a dar os seus primeiros passos. Eu imagino também um certo tempo de sua vida, Abraão lhe ensinando: Isaac, meu filho, você não pode servir ídolos, você não pode adorar deuses pagãos, você tem que adorar somente Deus, o nosso Senhor. Aí eu imagino Isaac, porque criança é curiosa, perguntar: mas por quê, pai? Aí eu imagino Isaac falando, Abraão falando: porque eles são tudo falsos, somente o nosso é verdadeiro. Criança curiosa pergunta mais uma vez: mas meu pai, como eu vou saber então como é Deus? Como eu sei o jeito de Deus? Como eu vou servir a um Deus? Como que Ele é? Eu imagino Abraão falando: para você saber como é o nosso Deus, você olha para mim e eu olho para você. Aquela criança meio curiosa: como assim? Aí Abraão responde: porque o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia! Os deuses pagãos, eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Ouvido, mas não ouvem. Braços, mas não se mexem. Mas o nosso Deus, Ele tem olho e vê. Ele tem ouvido e ouve. Braços que se mexem. Braços que se estendem para derramar as promessas sobre nossas vidas. Meu Deus, aleluia! Ele tem olhos para nos ver todos os dias. Ele tem ouvido, Ele ouve as nossas orações, Ele tem voz, porque lá no início, tudo que Ele criou foi apenas com palavras. Quando Ele disse: haja luz, houve luz. Tudo foi pela sua voz. Eu imagino Ele falando: é bem assim o nosso Deus, meu filho. Ele tem braços, nada pode deter o seu braço forte. Você, Isaac, é a promessa que o braço forte do Senhor me deu. Imagina Isaac lembrando de tudo isso. E de repente, escorre uma lágrima do seu olho. E do outro lado, com Abraão, escorre mais uma outra lágrima. Eu imagino a cena que o Abraão estava se preparando. A Bíblia fala que ele estende cutelo. Mas eu imagino já ele sendo velho, e ele já querendo que iria matar a coisa que ele mais amava, começando a tremer, por ser já de idade avançada. Comecei imaginando
passando o filme, chorando e iria matar o seu filho. Então ele levanta aquela faca e começa a tremer. Lembrando o momento, chorando, começa a soluçar. Isaac também vendo seu pai chorar, também começa a soluçar chorando. Mas Abraão foi obediente a Deus. Levantou o cutelo. Quando começou a tremer sua mão, que ele via que iria matar o seu filho, a quem ele mais amava, o que dava alegria para a sua vida. Quando ele pega o pulso, respira fundo, na hora que ele vai descer, um anjo grita: Abraão, Abraão. Ele diz: eis-me aqui. Eu imagino já Abraão soltando aquela faca, ajoelhando no chão, dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. O anjo diz: não toque no rapaz, não faça algo assim. Aleluia. Começa a imaginar o anjo dizendo: Abraão, não mate o rapaz, não faça algo assim. Ele é a promessa para a sua vida. Não mate ele. Irmão, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Eu quero dizer algo. Não mate as promessas que Deus tem para a sua vida. Não mate aquilo que Ele te prometeu. Não mate os dons que Ele te deu. Não mate o que Ele tem para você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não mate aquilo que Ele tem para você. Não mate as promessas que Ele tem para a sua vida. Porque não fomos nós que morremos. Não fomos nós que morremos. Isaac era a promessa para Abraão. Eu imagino o anjo falando: Isaac, Abraão, não mate Isaac porque ele é sua promessa. Abraão era para ter sido, Isaac era para ter sido morto. Comece a imaginar nós, meu Jesus. Nós era para ter sido mortos pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Mas lá, quando Abraão ia matar Isaac, não matou, Deus havia provido um carneiro que serviu de cordeiro para o holocausto. Nós éramos o Isaac. Era para nós ter morrido pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Mas igualmente ao Isaac, no alto monte, aparece um cordeiro que numa cruz morreu em nosso lugar. Isaac não morreu, um cordeiro foi sacrificado no seu lugar. Irmãos, a promessa para nós não deve ser morta. Nós não devemos matar as nossas promessas, porque não fomos nós que morremos, mas sim Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Era nós, o Isaac, para ter sido morto, porque erramos e falhamos todos os dias. Mas no nosso lugar Jesus Cristo morreu. Ele morreu numa cruz dizendo: Ele havia deixado promessas. Será que os irmãos colocassem de pé? Estão dizendo: glória a Deus. Jesus estava numa cruz. Ele nos deixou as seguintes promessas: ao vencedor dar-lhe o alimento da árvore da vida. Ele disse: sendo fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Ao que vencer e fizer a vontade até o final, darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor será vestido com vestes brancas e o seu nome jamais será apagado do livro da vida. Ao vencedor será a coluna no santuário de Deus. Ao vencedor darei o direito do trono que eu sentei. 1 João capítulo 2, versículo 25. A promessa de Deus para a nossa vida é a vida eterna. Lucas 10:19. Darei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Marcos 16:17 ao 18. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma bebida mortífera não morrerão, colocarão a mão em enfermo e eles serão curados. Mateus 17:20. Fé. Se tua fé for do
Jordão, diante daqui, uma parálise será feita. 1 João, esse contato. Maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. Maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. O que tem te feito matar a tua promessa? Se maior é o que habita em você do que o que habita no mundo. Isaías capítulo 7, versículo 14, está escrito: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus, quando foi colocado dentro de uma sepultura, depois de 3 dias, as Marias tinham ido lá na sepultura, que ela ia passar o bálsamo sobre o corpo de Jesus. Mas quando ela chega diante daquela sepultura, a pedra estava removida. Havia um anjo sentado na pedra, porque o terremoto já havia acontecido quando o anjo desceu. Ela entra dentro daquele túmulo, Jesus não está mais lá. Jesus não estava dentro da sepultura. Jesus não estava mais morto. Se ele tivesse sido morto, essa promessa não iria se cumprir. Emanuel, Deus conosco. O Deus não está dentro de uma sepultura. Deus não está dentro de uma morte. Deus está no céu nos olhando. Deus está dentro de nós pelo Espírito Santo. Deus está aqui nesse lugar. Ele mesmo disse: não vos deixarei órfãos. Eu irei, mas enviarei um Consolador. O Consolador está dentro de você nessa noite. O Consolador é aquele que quando você chora, ele está te consolando. Ele é o teu amigo. Ele é aquele que está ao seu lado dizendo: eu estou aqui. O Consolador é aquele que ora com gemidos inexprimíveis por você. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, se cumpre o Consolador descendo como Pentecoste. Mas irmão, você tinha falado sobre a minha vida da idade avançada e você não terminou da idade avançada. É porque Joel, capítulo 2, versículo 28, ele já tinha dito: e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens iriam profetizar e os velhos voltarão a sonhar. Volte a sonhar nessa noite, querido. Volte a sonhar nessa noite. O que tem te matado os seus sonhos? O que tem te impedido de suas promessas? Ei, não mate as suas promessas, porque uma antiga promessa se cumpriu em sua vida. A descida do Consolador. A descida do Consolador. A descida do Consolador querendo te dar sonhos. A descida do Consolador querendo te dar palavra para profetizar. A descida do Consolador para te consolar nas madrugadas. A descida do Consolador para fazer morada em você. Medite nesse louvor. Clame ao Senhor aquilo que talvez tenha sido morto dentro de você. A promessa dele. Venha trazer isso para mim. Venha falar com Deus. E os seus ouvidos a situação são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria o sol pode durar uma noite, mas a promessa vem pela manhã. A promessa vem trazer alegria para a sua vida. A promessa vem trazer um dia para você. Porque Ele é fiel. Ele é fiel.
Enxergar as promessas de Deus na sua vida. Aquele que não enxergaram as promessas iriam se cumprir em sua vida. Aquele que não ouvia mais a voz de Deus. Aqueles a qual havia se esquecido de grandes coisas que o Senhor tem feito. Aleluia. Aquele que falava: Senhor, sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Eu tenho uma coisa a dizer para vocês: o Espírito Santo não te deixa sozinho. O Espírito Santo não te deixa só. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está fazendo morar dentro de você. Aleluia. Pode vir, irmãos. Pode vir, irmãos. Vamos fazer uma oração forte com você essa noite. Aleluia. Santo, Santo, Santo Deus. Pode vir, irmãos. Aleluia. Mas, irmão, eu que estou tanto tempo evangélico, tira as armaduras, deixa Deus operar, deixa Deus falar, deixa Deus moldar o vaso. Aleluia. Mas, irmão, deixa fazer todo dia. Desce a casa do oleiro, deixa ele quebrar e fazer de novo. Deixa ele refazer o vaso novamente. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Santo, Santo, Santo Deus, aleluia. Se tiver mais irmãos aí em meio à oração, fique à vontade. Cerca demais da igreja, erguesse suas mãos para cá, intercedendo esse pessoal, aleluia. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, só o Senhor sabe, meu Deus, como cada coração estava aqui nessa noite. Só o Senhor sabe, meu Deus, como cada coração entrou aqui nessa noite. Só o Senhor sabe, meu Pai, como cada um veio, meu Deus, como cada um passou a sua semana, meu Deus. Mas, meu Pai, nessa noite, venha tornar da vida, venha dar a vida novamente. Talvez a pessoa que estava, meu Pai, como um vale de ossos secos,
Jesus, diante de Seu Senhor, perdoa-nos, 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 porque Ele sabe que fora, Deus. Meu Pai, o impossível sobre a vida dessas pessoas. Aquilo que o médico falou não dá, vem, Senhor, porque o Senhor vai além da medicina. O Senhor é o médico dos médicos. Aqueles que os parentes, os próximos falaram: você não vai conseguir, você não vai mudar, vai continuar a mesma coisa, vai mudar assim como era antes. Senhor, meu Deus, levanta o teu poder forte para ser exaltado o teu Senhor sobre a vida deles. Como a tua palavra diz, ao vencedor dar-lhe para sentar no trono que se tem ao lado do meu Pai. Ele vem com as suas promessas. Aleluia. Veio revelar o tamanho do Senhor a cada dessas pessoas. Talvez pela idade avançada espiritual precisa assim do que vai ouvir o Senhor no reino. Mas meu Pai, revela nessa noite, revela nessa noite o grande é o Senhor. Aleluia.